E aí tem um outro problema, gravíssimo. Diz assim, ó. Abre a tua boca a favor do mudo. Foi o que ela fez. Ela abriu a boca a favor do monte de mulheres mudas que tem aí. Crianças mudas, adolescentes mudas. Que cala a boca. Não fala. Se você falar... Ela fez isso. Ela fez uma voz. Aí sim, Fábio. Aí, porque nós estamos vivendo um negócio no Brasil muito preocupante. Eu acho, tá? Nós estamos confundindo voz profética com voz política. Tá? A voz profética não tem nada a ver com voz política. A voz profética é aquela de Elias, que fala assim pra Acabe: convoca o povo. Política, a voz política convoca. A voz profética invoca. Isso, ó, convoca o povo e eu invocarei o Senhor. Então e a voz profética é uma voz de denúncia. Tá? A mensagem dela hypou, tinha um monte de gente batizado com o Espírito Santo lá, caindo no poder. Não. Mas era a mensagem. Você via pelo clima, eu não tava lá. Acho que você tava lá, né? Tava. O temor que caiu sobre o lugar. Tirou lágrima dos olhos mesmo sem a gente querer, irmão. O temor. Por quê? Porque, cara, esse é um tabu. Isso é um tabu. Você falar que quebrar esse... Que nós já falamos aqui, né? Não toqueis os ungidos. E ia falar que não é ungido. É pedófilo, não é ungido. Falar isso... Entendeu? Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Presta muita atenção. Se conhecer algum líder que falar contra essa mensagem, desconfia dele. Desconfia. Porque o cara, para falar contra uma palavra de denúncia dessa... Conscientização. Ainda deixando... Desconfia. Ainda deixando números para as pessoas que estão necessitando de ajuda, de socorro, ligarem. Usar aquele espaço ali que ela poderia pregar uma mensagem de avivamento, como todos pregam, ou de desabafo, como alguns pregadores fazem. Graças a Deus que ninguém vai poder falar assim, pegar essa mensagem porque ela é política, porque ela não é candidata a nada. Ela falou que não é. Pelo menos, ela não é, até onde a gente sabe, né? Ela cuida de uma linda igreja, então ela não é candidata a nada. É uma mensagem que Deus colocou no coração dela. E é só chegar lá e pregar. Não é. É difícil pregar a mensagem daquela. Difícil. Primeiro, porque ela é uma mulher. E já tem um preconceito, né? E ela chegar lá e pregar uma mensagem daquela, peitar muita gente que tava lá, é o que ela pregou. Ali devia ter pedófilo. Foi o que ela falou. Estuprador. Tava ali. Ah, não tinha. Irmão, a mensagem de Deus não tem endereço. Agressor. Opressor. E aí tem um outro problema. Gravíssimo. Não com a mensagem dela, tá? Entenda. É alguém pegar tudo que ela disse e transformar isso em um palco político. Como fez Absalão com a história de Tamar. Vem cá, não conta pro pai não, fica aqui que o seu irmão vai proteger você. A ideia dele nunca foi proteger Tamar. Foi usar a desgraça de Tamar, a tragédia que aconteceu na vida dela, para se promover, matar o irmão e ocupar o trono. Então toma muito cuidado com gente que agora vai aparecer defensor de tudo quanto é lugar, gente fazendo react de tudo. Olha aqui, vou reagir nesse vídeo. Gente que nunca nem olhou para essa situação. Pastor, todo mundo. Político, agora vão hypar. Eu sempre defendi essa causa. Tudo bem, pode até ter defendido. Pode até ter falado. Mas falou agora. Alguns falaram antes, sejamos justos. Como nós já falamos aqui, nós falamos aqui sobre Tamar há tempos atrás. Falamos aqui sobre Tamar, sobre esposas de pastores deprimidas, sim, filhos de pastores que odeiam a igreja. Sobre as mulheres que também entram em um relacionamento extraconjugal, o cara é abraçado e a mulher esquecida. E a mulher é enxotada, jogada pra fora. Tudo nós falamos aqui. Agora, claro que precisava de uma voz feminina pra falar e de um espaço maior pra falar. Né? Quantos milhões de pessoas não viram? E quantos trilhões, sei lá, de pessoas já compartilharam isso? A própria Xuxa compartilhou, né? Ó, pra você ver. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado pros Absalão não aparecer agora. E querer autopromoção. E tomar cuidado com os Aminon. Porque eles precisam aparecer. Aminon precisa aparecer. E tomar cuidado com outra coisa. Com aqueles que geraram os Aminons, os estupradores, os abusadores, não chorarem por Aminon e não se preocuparem com Tamar.
Porque a Bíblia diz, não tem um texto da Bíblia, e olha que eu escrevi 3 livros sobre Davi, não tem um texto da Bíblia que aponta Davi preocupado com Tamar. Mas tem um texto que diz que Davi chorou por causa de Aminon. O que tem de pastor, e que vai ter pastor chorando e tentando passar um pano pros Aminon que eles levantaram e colocaram no altar, porque tinha uma boa grana, porque era um cara legal, porque era gente fina, eles vão tentar passar um pano pra Aminon. Mas depois daquela mensagem ali, literalmente vai se cumprir o que está lá em Pedro. Necessário que o julgamento comece pela casa de Deus. Então, olha quanto cuidado que a gente tem que tomar. E aí ainda tem um outro cuidado. As feministas usarem isso aí para colocar como pauta, mais uma vez, essa lei da misoginia, que também quer criminalizar o homem até por uma cantada que dá numa mulher. Porque nós caminhamos uma linha muito tênue, né? Quem é de Deus sabe o que Deus quis dizer ali. Entendeu muito bem. E até quem não é de Deus e é o Aminon, sabe o que Deus quis dizer ali. E vai colocar a barba de molho. Tá? E o que ela disse ali é fato. Abusou, aí procurar o pastor. O pastor não resolve o problema, não. Procura a delegacia. E se alguém procurar o pastor e o pastor falar assim, não, vamos orar, denuncia o estuprador, o abusador, o vadio, o molestador, o molestador, e denuncia o pastor também. Porque pastor que fala, não, isso é coisa de inimigo. Ele é o inimigo. Esse pastor é o Satanás. Ele é o inimigo. Então você tem que denunciar ele também. E no mínimo ele tem que perder a igreja. No mínimo. E o pastorado, ele nunca foi pastor. Então assim, são muitas coisas que foram expostas ali. Todas elas verdadeiras. E foi no dia específico. Sabe por quê? Quem tava lá, uma cadeira na minha frente, Carlos Bolsonaro. Entendeu? Então, assim, é muito... Não dizendo que o Carlos Bolsonaro, eu não tô acusando. Não, tô falando por ele ser um político para de uma linha conservadora. De uma linha conservadora e possivelmente será senador em Santa Catarina para ele pautar isso aí no Senado, né? Então, assim, é muito preocupante, porque agora tem aquele negócio também, né? Daqui a pouco aparece. Daqui a pouquinho você deve aparecer aí. Não tem quando mata um criminoso... Aí aparece quem? Os direitos humanos. Mas como que poderia matar? Daqui a pouco vai aparecer os direitos humanos gospel. Não, isso não é uma mensagem que se prega no altar desse. Isso aí tem uma reunião de gabinete, isso aí tem que ser tratado numa reunião de ministério. Que ministério, irmão? Tem que rasgar o... Porque tem uma galerinha que é dessa defesa. Que não pode expor a igreja, não pode expor o que acontece. Como que não pode expor? Paulo chamou Pedro de dissimulado. Em Gálatas, porque Pedro comia quando com... Pedro era do centrão. Pedro era centrão. Quando ele estava com os judeus, nós somos da circuncisão, imagina, 8º dia tem que circuncidar. Aí chegava o gentil, esse negócio de circuncisão já passou, não tem problema, agora não temos outra. Não. Aí Paulo assim, vem cá, eu disse, você centrão. O que você é, cara? O judeu, o gentil, decide que lado você tá, diz o que você quer da vida. Então, vai aparecer. Muita gente agora quer dizer assim, isso é um escândalo, isso é uma mensagem para ser pregada num púlpito. Essa é a mensagem que tem que ser pregada no púlpito da igreja.